Olá, crianças, tudo bem? Espero que sim. Aí, animado para hoje? Vamos lá? Qual que vai ser a tarefa de hoje? Ah, só Deus sabe, não? Mas eu quero hoje continuar falando aquilo que a tia Raquel falou acerca de Jesus e essa semana que é a Semana Santa, assim conhecida, não é? E hoje nós estamos na sexta-feira e nós vamos falar da crucificação. A crucificação foi um dos eventos mais marcantes de toda a Bíblia. Tivemos muitos eventos marcantes, maravilhosos, porém a crucificação. E às vezes nós temos que parar para entender por que a crucificação, por que Jesus foi crucificado, por que Jesus foi morto. E isso é muito importante. A crucificação não foi apenas um evento, Jesus não foi na cruz apenas para fazer algo para chamar a atenção de alguém ou da humanidade. Não, Jesus foi para a cruz porque realmente precisava ir para a cruz. Ele precisava, não. Nós precisávamos que ele fosse para a cruz. Então Jesus, como na última aula, a tia falou do momento em que ele foi preso e Jesus foi julgado. Só para você entender por que Jesus morreu. Eles queriam matar Jesus, os homens da época estavam com inveja dele, pelas coisas que ele fazia, pelo milagre. E nós sabemos também que pessoas sendo usadas pelo inimigo queria tirar Jesus de cena, porque Jesus era um homem bom, que chamava a atenção das pessoas, fazia muitos milagres, e existiam então muitas pessoas invejosas e queriam matar Jesus. Porém, entenda algo, quando eles fazem isso e matam Jesus, não foi apenas Jesus morreu porque aqueles homens o quiseram matar. Eles não morreram apenas porque aqueles homens queriam tirá-lo de cena, mas porque Jesus já estava marcado para morrer. Já havia uma profecia sobre ele para que ele morresse. E por que essa morte? Para que eu e você, para que nós pudéssemos ser salvos. Vamos falar um pouquinho da Bíblia e a crucificação para nós entendermos. A Bíblia diz que todos pecaram. Todas as pessoas pecaram e estavam fora da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte, e essa morte é a morte eterna. O salário do pecado é aquela morte que leva a pessoa para o inferno. Então eu, você, ninguém tinha nenhuma chance, porque todos nós pecamos. Então nós precisávamos do quê? De um Salvador. E esse Salvador tinha que fazer o quê? Morrer em nosso lugar, morrer pelos nossos pecados. Está entendendo? Então, o motivo da crucificação não foi apenas um evento. Então, quando Jesus vem a essa terra, Deus o manda para cá, Jesus já estava determinado a morrer. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ele tinha vindo não apenas para ter uma vida boa aqui como nós temos. Ele tinha vindo a essa terra para morrer pela humanidade. Então foi quando Jesus foi preso, os homens o julgaram de uma maneira errada, o condenaram à morte, eles acharam que estava matando Jesus e Jesus ia parar de existir, Jesus não ia existir mais, porém ele estava enganado. Porque eu não quero falar disso, mas só para você entender, Jesus morreu e depois ele ressuscitou. E depois vai vir a aula da ressurreição, tá? Mas eu quero falar da crucificação, daquele momento em que ele estava na cruz. Olha bem, Jesus, se ele quisesse, ele tinha poder para descer de lá. Jesus, se ele quisesse, ele não precisava ser crucificado. Tanto é que quando ele estava falando com o Pai, quando ele estava orando, ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, me livra da cruz. Mas todavia, seja feita a tua vontade. Então Jesus estava ali pela vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Que nós fôssemos salvos. E não tinha outro jeito de nós sermos salvos, a não ser pela crucificação, pela morte de Jesus Cristo. Porque para que o nosso pecado fosse perdoado, era necessário que sangue fosse derramado. Mas esse sangue não podia ser de qualquer pessoa. Tinha que ser de alguém que nunca houvesse pecado. Esse era o preço que tinha que ser pago pelo pecado para que a pessoa fosse salva. Então presta atenção. Se um homem morresse pela humanidade, mas ele tivesse pecado, não servia. Tinha que ser alguém que nunca tivesse pecado. E o único que nunca pecou foi Jesus Cristo. Então, por isso que ele foi mandado para a cruz, ele foi para a cruz para morrer por nós.
Agora, presta atenção numa coisa que eu quero falar para você agora. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem que Jesus morreu pela humanidade. É verdade? É. Agora, se eu perguntar para você, Jesus salvou a humanidade? E você falar assim, eu vou falar não. Jesus não salvou a humanidade. Jesus morreu pela humanidade. Você que está vendo esse vídeo, você só vai ser salvo se você quiser. Não é porque Jesus morreu que você é salvo. Não é porque Jesus morreu que você já vai para o céu. Não, você vai para o céu porque você aceitou esse Jesus. Você crê nessa crucificação e você valorizou essa crucificação. Então um dia você recebeu Jesus como Senhor da sua vida e então você vai para o céu. Então lembra bem, quando Jesus morreu, ele não salvou a humanidade. Jesus abriu a porta do céu para que a humanidade pudesse entrar. Mas de que maneira? Tendo-o como Senhor da sua vida. É por isso que a Bíblia diz, com muita clareza, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas por que Jesus é esse caminho? Por que Jesus se tornou o nosso caminho? Porque um dia Ele foi na cruz em nosso lugar. Quem merecia a cruz era eu e você, porque nós é que pecamos. Nós é que temos pecado. Jesus não tinha pecado. Então Jesus assumiu o nosso lugar. Jesus teve coragem de ir para a cruz. Jesus teve coragem de sofrer tudo o que ele sofreu. O que aconteceu na cruz? Jesus foi preso, ele carregou a cruz até onde aguentou, depois precisaram ajudar ele, porque a cruz era pesada e ele já estava fraco. Jesus coloca ele sobre essa cruz, pregam os seus pés, pregam as suas mãos. Aí eu lhe digo, você já imaginou se você estivesse no lugar dele? Olha bem o que aconteceu naquele dia, a crucificação, não é um evento qualquer. Jesus foi pregado. Para pensar aquele escravo atravessando as mãos, atravessando os pés de Jesus, sendo pregado naquela cruz, naquela madeira. E depois ele foi levantado, ficou pendurado por esse escravo. Quantas dores ele sentiu naquelas horas que ele passou na cruz. E Jesus poderia ter escapado, ter saído da cruz. Mas ele não saiu, sabe por quê? Porque ele ama você. Jesus sofreu tudo isso para que você não precisasse sofrer. Então a crucificação, entenda bem, foi necessário. Porque se Jesus não fosse para a cruz, nós não teríamos nenhuma chance de irmos para o céu. Tá bom? Deu para entender a crucificação? Então a crucificação não foi um evento qualquer. Foi algo marcante e necessário. Se Jesus não fosse para a cruz, nós não seríamos salvos. A cruz era uma morte terrível. E Jesus sofreu todas aquelas dores, pensando em você, pensando em nós. Então, por isso que Jesus lá na cruz disse, Pai, está consumado. Porque ele estava morrendo e ele disse, a minha parte está pronta. Agora, quem quer ser abençoado, quem quer ir para o céu, quem quer alcançar a salvação, é só olhar para o Calvário, olhar para a crucificação, entender esse evento e ter Jesus como Senhor e Salvador. Tá bom? Deus abençoe vocês. Espero que essa aula tenha te ajudado, aberto ainda mais a sua mente e valorizado ainda mais a crucificação. Sem a crucificação, nós não teríamos salvação. Só para você gravar novamente, sem crucificação não haveria salvação. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tchau.